Euronet Plus. Estamos aqui para o Casa Comum, então, encontrar quarta-feira para debater temas nacionais europeus com Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva. Duarte Pacheco está a chegar aqui ao nosso estúdio ainda, está mesmo aqui a começar a chegar. Para já, a Mariana Vieira da Silva, comece por si. Esta semana vamos, do ponto de vista nacional, falar um pouco sobre a radicalização das formas de protesto, não só exclusivas das classes profissionais, até porque também vimos, de certa forma, protestos diferentes, digamos assim, pouco ortodoxos na Assembleia da República, mas deste ponto de vista estamos no dia seguinte, por exemplo, a um protesto que se tornou um pouco mais agitado dos sapadores. É interessante sublinhar que a manifestação que foi muito noticiada nas últimas horas e que nós noticiámos não foi propriamente organizada a nível nacional nem pelos sindicatos. Havia uma ronda negocial com o governo em curso, mas tudo foi, digamos, pela expressão dos próprios participantes, uma manifestação espontânea organizada por grupos no WhatsApp, portanto, através das redes sociais, e acabou por ser suspensa a reunião na sequência das condições em que a manifestação estava a decorrer. O governo decidiu suspender e não há data marcada para retomar esta negociação. Seja como for, Mariana Vieira da Silva, isto coloca a questão da forma de protesto, que tem vindo a ser mais agitada, mais violenta em alguns casos. Isto quer dizer que, em definitivo, podemos arrumar as formas de protesto que tínhamos encontrado até agora? Este é o novo normal, no fundo? Bom, muito boa tarde. Não é tão recente esta mudança como aquilo que podemos pensar. Nós, nos últimos anos, já temos assistido, desde 2019, com a chegada do Chega ao Parlamento, no próprio movimento sindical, grandes transformações na forma de organizar o protesto. Não digo apenas os protestos como aquele de ontem, uma marcha sobre a cidade bastante violenta, mas também as próprias greves. Nós, nos últimos anos, tivemos várias greves consideradas ilegais, quer por parte dos enfermeiros, quer por parte dos professores, quer outras, e todas correspondiam a uma mesma lógica, que é a lógica de rejeição do conjunto de regras que deve reger a nossa democracia. A greve é totalmente legítima, mas tem regras, e tem regras porque é precisamente a existência de regras que nos permite continuar a organizar a nossa sociedade e ter um espaço de protesto que não inclua a não prestação de serviços públicos essenciais, por exemplo. E, portanto, julgo que não é novo. O que vamos é vendo um agravar dessa desinstitucionalização. Na prática, o que nós temos é sindicatos ou movimentos menos organizados, ou organizados de forma espontânea, que rejeitam a forma institucional de protestos, e isso é algo grave. Mas devem ser recebidos também, já esteve desse lado da barricada, digamos assim. Eu acho que o Governo ontem fez bem ao suspender as reuniões, mesmo apesar de poder ter alguma injustiça, porque os sindicatos não tinham organizado aquelas manifestações, mas há poucos meses este mesmo protesto aconteceu na Assembleia da República e vários partidos receberam movimentos que não cumpriram as regras de Mas a questão é, manifestação. devem ser ouvidos os movimentos ou apenas e só, por exemplo, balizar-se na representação mais institucional dos sindicatos? Nós devemos valorizar a representação institucional dos sindicatos, não rejeitando completamente a audição, a não serem, destes movimentos, a não serem momentos em que a violência sai de todos os limites. A manifestação não foi informada à PSP, nenhuma das regras normais foi cumprida, e esse é um mundo novo que acho que exige uma grande consistência de resposta dos restantes partidos, que nem sempre aconteceu nos últimos anos, porque vimos várias vezes elogios a estas formas, digamos, criativas de protesto. E, pela minha parte, Mas é também acho um que o desafio a governo esses sindicatos, no sentido que a representatividade está a esvair-se, de certa forma, nessas estruturas. depois varia, não é? Porque há casos em que estes movimentos conseguem organizar-se enquanto sindicatos, como aconteceu com o caso do STOP e com o caso dos professores, e casos em que permanecem fora do contexto negocial. São os desafios da ascensão dos movimentos extremistas,
com que nós temos que lidar, quer no Parlamento, quer por parte dos sindicatos, só se resolve com uma grande valorização do diálogo normal e não abrindo mão de alguns princípios. E quando alguém não cumpre as regras, esse momento não pode ser um momento de diálogo. E liga isso ao Chega? Eu julgo que em muitos, eu não conheço o caso em concreto da manifestação de ontem, mas em muitos dos casos que eu citei existia uma presença do Partido Chega nestas organizações. Não é um problema fazer parte, quer dizer, os partidos associam-se a muitas manifestações e a muitos sindicatos, de certa forma. Certo, mas quando se associam a movimentações que não cumprem as regras, também estão a participar no processo democrático de uma forma que é não institucional, digamos assim. É isso o que o Chega pretende e é preciso uma grande inteligência e uma grande calma, que nem sempre é fácil, e acima de tudo não premiar nem o discurso, nem a prática destas organizações. Duarte Pacheco, bem-vindo. Em relação a esta matéria da radicalização das formas de protesto, nomeadamente do que vimos ontem, mas Mariana Vieira da Silva estava a alargar à questão das greves, que nem sempre, estão a seguir os cânones da lei. Deste ponto de vista, que leitura faz da radicalização destas formas de protesto? Muito boa tarde também a todos. Eu penso que tem muito a ver com a falta de resposta das instituições, nomeadamente das instituições sindicais, que continuam a tratar os assuntos como tratavam no século XX, para não ir já ao século XIX, e as pessoas têm hoje outra pressa e outra vontade de ver os seus assuntos resolvidos e defendidos. Isso por um lado. Por outro, as próprias redes sociais, que incentivam à violência, vamos dizer assim, na manifestação das ideias e naquilo que as pessoas acreditam. E, portanto, nós temos assistido a muitos movimentos que são, sobretudo, inorgânicos, que, por isso, muito mais difíceis de gerir e que radicalizam muito as suas posições. E isso é negativo para a sociedade. E o que é que as instituições devem fazer? Esta questão também estava aqui a colocar, ou seja, o que é que o Governo deve fazer, o que é que os partidos na Assembleia da República devem fazer? Todos devemos evitar o discurso do ódio e o discurso da violência. Mas devem receber estas organizações não institucionais? Eu costumo dizer, devemos receber todos, independentemente do seu grau de organização. Vou dar um exemplo. Estou aqui nesta casa onde vocês compreendem. Eu sou completamente contra a eutanásia. Mas eu recebi pessoas e grupos de cidadãos que defendiam a eutanásia. Achei que era meu dever receber toda a gente. Claro que não mudei a minha opinião por ter conversado com eles. Mas é diferente, a questão, os sindicatos são, quer dizer, Não, estão enquadrados, sim. E existem direitos, há um enquadramento institucional completamente diferente. Mas olha, se calhar até isso tem que ser revisto. A multiplicação de sindicatos com direitos que os trabalhadores têm por terem funções sindicais faz com que muitos deles já hoje não sejam representativos de ninguém, a não ser praticamente do grupo que está dentro da direção. É um exemplo como tudo tem que ser repensado. E depois, como as pessoas não se revêem nesses sindicatos, é que vão também atrás de líderes, muitas vezes populistas. Mas o que é que está na mão do legislador, desse ponto de vista? Especificamente. Mais do que do legislador. Já agora, em termos de diálogo ou de audiência, como é óbvio, durante o momento de confronto, esse diálogo tem que ser interrompido. Quer dizer, foi o que o Governo fez. O Governo anterior, certo, que pensaria da mesma forma, e no futuro a mesma coisa. Uma coisa é estar disponível para receber e conversar e dialogar. Outra coisa é, sob uma pressão, essa pressão daquele momento não pode haver diálogo. Tem que se esperar que as pessoas se acalmem e a seguir conversarmos. Agora, nós apelamos muitas vezes para a legislação. Faz lembrar a incêndios. Temos que alterar a legislação e aumentar as penas para os incendiários. Não é isso que vai resolver o problema. Aqui também não é por legislação. É mais por alteração de comportamentos e de comportamentos das próprias instituições sindicais. Rapidamente, ainda antes de falar da questão do que disse o Primeiro-Ministro nesta matéria, Mariana Vieira da Silva, esta ação do Chega no Parlamento obviamente foi criticada pelas restantes bancadas parlamentares, mas não admite que tem alguma tração na população para que esta contestação faça. Eu só sublinhar que o contexto tem a ver com algo que debatemos na semana passada no seu conteúdo, agora aqui estamos um bocadinho na forma, que tem a ver com o fim dos cortes dos salários dos políticos e dos gestores públicos.
Bom, é evidente que tem alguma tração. A questão, e aqui não sou capaz de dar lições, porque acho que verdadeiramente não há ninguém que saiba exatamente como gerir aqueles momentos, porque o grande objetivo do Chega com aquela ação não era propriamente representar uma grande indignação com o fim de um corte salarial, que se quer que diga, sinceramente, acho que não existe, mas sim criar essa indignação. Ou seja, foram hora e meia e muitas horas de televisão, sempre com aquelas imagens de repetição daquela ideia e esse é que é o grande problema, que é como é que nós não deixamos que todo o debate político se concentre naquele tipo de intervenção. Como digo, se houvesse uma resposta fácil, provavelmente nós não estávamos no momento de crescimento dos extremismos que temos no mundo neste momento, mas volto a dizer. Quando, aqui há 2 anos, houve greves onde, por exemplo, os trabalhadores faltavam a 1 hora e com isso impediam o funcionamento de todos os serviços públicos durante todo o dia, como aconteceu quer na saúde, quer na educação, houve pouca gente, com exceção do governo, a apontar que aquilo não é um comportamento certo a ter em democracia. E aquilo que eu espero é que agora, e com o comportamento de responsabilidade que o Partido Socialista sempre tem tido nestas matérias, se possa criar um amplo consenso sobre aquilo que permitimos e aquilo que não permitimos, sobre os momentos em que precisamos de interromper as negociações, premiando sempre quem protesta e negocia no quadro institucional e nunca premiando aqueles que não cumprem essas regras. E aquilo que assistimos naquele dia no Parlamento foi um pouco ao premiar de um infrator, porque todo o debate naquele dia já não foi centrado naquilo que era o encerramento do processo do Orçamento de Estado, e estamos há meses a discuti-lo, mas sim naquele momento comunicacional que o Chega Duarte criou. Pacheco, sobre a ação do Chega no Parlamento, uma casa que conhece bem. Lamentável e triste. E eu ponho mesmo em causa se aquilo que eles queriam fazer era dar relevância ao fim do corte nos salários dos agentes políticos, se isso tivesse eficácia, porque deixou-se de se falar nisso, só se falou foi nas benditas das tarjas. Foi algo que nunca tinha visto, nunca tinha acontecido no Parlamento. Quer dizer, e só a simples possibilidade de alguém ponderar que isso seja possível significa que transformávamos o Parlamento numa feira. Quer dizer, chegávamos agora, cada deputado, no seu gabinete, põe uma taxa cá para fora a dizer o que é que concorda, a favor das touradas, contra as touradas, a favor da eutanásia, contra a eutanásia, a favor disto, contra aquilo, e aquilo era uma festa. Quer dizer, não é possível, é inaceitável. Agora, a resposta que foi dada, eu acho que o Parlamento teve bem em não interromper os seus trabalhos. Porque, quer dizer, senão, aí estaríamos claramente a premiar o infrator. Vamos em frente. Mas, infelizmente, mediaticamente, foi dada uma relevância que era aquilo que eles pretendiam. E aí eles são campeões em fazer esses números para a comunicação social, mas que neste caso eu até duvido que tenha o efeito que eles desejavam. Mariana Vera da Silva, a intervenção do Primeiro-Ministro sobre questões de segurança foi uma cedência também ao espaço político do Chega? Bom, eu acho que todo o discurso do Primeiro-Ministro sobre o tema da segurança tem em vários momentos sido essa cedência, não por fazer o mesmo discurso, mas por alimentar a mesma percepção. O Primeiro-Ministro, ao longo daquela intervenção, disse várias vezes que a percepção era diferente da realidade, mas que não podíamos dormir à sombra da bananeira, toda uma linguagem que também faz muito lembrar a forma como o Chega aborda estas questões, mas muito mais do que uma vitória da linguagem e da atitude do Chega, parece-me que é uma vitória dos especialistas que o Governo contratou em comunicação. Porque a única coisa que pode explicar aquele momento, é alguém ter dito ao Primeiro-Ministro que tinha que inventar um facto político para aquele momento concreto, porque havia uma grande atrapalhada, mais uma vez com números, mas agora do Ministro da Educação, havia vários temas a surgir na agenda e inventam-se aqueles factos políticos que eu considero serem uma instrumentalização das polícias desnecessário e, aqui em jeito de aviso, que deixará o Primeiro-Ministro daqui para a frente sempre sujeito
a críticas muito mais vastas do que aquelas que têm sido feitas quando não comenta o tema do INEM depois de ter feito aquela conferência de imprensa às 8 da noite. E, portanto, o Primeiro-Ministro criou para si próprio, quanto a mim, um problema na comparação entre aquela atitude no momento em que não havia assunto, creio que hoje estamos todos esclarecidos que tudo o resto foi uma invenção para o momento, mimetizando as percepções de que diz querer afastar-se. Duarte Pacheco, concorda com esta leitura de Mariana Vieira da Silva? Permita que separe o conteúdo da forma. Em relação ao conteúdo, eu penso que o melhor que podemos fazer para o Chega, ou para determinados partidos extremistas, é meter a cabeça na areia e não falar dos problemas que as pessoas sentem. Só porque estamos a seguir a agenda deles. Não. Eles agarraram em problemas que as pessoas sentiam. E nós não podemos deixar de falar só porque eles já falaram do assunto. Dar um exemplo, comparando um condado nos Estados Unidos, no sul, na fronteira já com o México, em que Hillary Clinton ganhou com 60% de vantagem sobre Trump, e agora Trump ganhou com 50% de vantagem sobre Kamala. Isto significa esta alteração de votos tão brusca, porque o efeito imigração é sentido naquele condado. Havia e as pessoas... razão para o Primeiro-Ministro falar como falou. Agora, portanto, conteúdo, sim. Deve-se falar do problema e entrar soluções. Não houve. Agora, a forma é que eu tenho algumas dúvidas. Fez-me lembrar, sinceramente, aquilo há uns anos, quando o professor Cavaco, Presidente da República, em agosto, anuncia ao país que ia fazer uma declaração ao país. E todos nós pensámos o que é que terá acontecido, grave. Sobre o Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Precisamente, mas todos nós pensámos durante o dia, será que está doente, que vai renunciar? Qual era E depois, quando vimos aquilo, mas foi para isto. Quer dizer, toda a gente a comentava durante o dia, foi agora a mesma coisa. Fomos avisados, uma declaração ao país do Primeiro-Ministro. Uma declaração ao país às 8 da noite, a partir de São Bento. Vem aí algo especial, o que é que aconteceu, o que é que tem para nos dizer? E depois, efetivamente, não houve grande novidade. Portanto, se no fim da reunião com os ministros, às 6 da tarde, na terminada a reunião, o Primeiro-Ministro fizesse declarações, reunir com os ministros e com os representantes policiais, e tenho isto que eu gostava de vos informar, nada a dizer. Neste tipo de intervenção, não foi, se calhar, o momento mais feliz. Vamos ao tema europeu desta semana. Euronet As Plus. instituições comunitárias a tomarem posse, digamos, deste novo mandato, com António Costa a visitar Kiev. Connosco neste espaço também o eurodeputado do PCP, João Oliveira. Bem-vindo, João Oliveira. Se seguir o guião da sua opinião sobre como a Europa tem seguido a questão da Ucrânia, e estava aqui a ler também a sua declaração de voto em outubro, quando foi votado no Parlamento Europeu o empréstimo de até 35 mil milhões de euros a Kiev, com João Oliveira a dizer que essa proposta não se justifica porque se insere num caminho de prolongamento da guerra. Presumo que também critica esta ida de Costa a Kiev? Sim, eu queria começar por cumprimentar-vos aos três e cumprimentar também os ouvintes da Renascença. Sim, isso é um dos principais fatores de preocupação. António Costa, na prática, é inserir-se nessa lógica de que a União Europeia tem vindo a acentuar de prolongamento da guerra na Ucrânia, definidamente. Aliás, há duas resoluções recentes aprovadas no Parlamento Europeu que utilizam a mesma expressão pelo tempo que for preciso. Portanto, a ideia é continuar a guerra na Ucrânia pelo tempo que for preciso, e parece-me que o caminho devia ser exatamente o oposto a esse, era encontrar soluções de paz e soluções de segurança coletiva para a Europa o mais rapidamente possível e com o esforço todo que for preciso empenhar nesse objetivo. Não me parece que a decisão de António Costa de tomar sobre a guerra esta primeira posição que toma vai exatamente no sentido que era necessário que fosse. E, portanto, parece-me que essa inserção, particularmente com o responsável da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, a fazer as declarações que fez, parece-me que isto é um mau prenúncio relativamente a esse posicionamento de António Costa como Presidente do Conselho Europeu. E o que é que espera deste mandato de António Costa, muito rapidamente? Olha, eu não tenho utilizado essa uma referência que me parece que continua a ser válida, que é que não se pode alimentar a ilusão de que António Costa vai fazer o contrário daquilo que defende a maioria dos governos europeus. No momento em que a maioria dos governos europeus defende, de facto, esse caminho de continuação da guerra na Ucrânia e defende uma lógica de liberalização da economia e, particularmente, do favorecimento da criação de grandes empresas à escala europeia, que naturalmente não é uma política económica que sirva países como Portugal. No momento em que das orientações da União Europeia vêm
objetivo, ou vêem opções políticas, por exemplo, secundarização das questões da coesão económica e social, eu não me parece que se possa esperar de António Costa uma atuação que vai em sentido diverso desse. Parece-me que António Costa vai, digamos assim, encaixar naquilo que são as prioridades políticas da maioria dos governos do espaço que integra, dos governos que integram a União Europeia, portanto, julgo que pode ser uma ilusão achar que António Costa pode dar um contributo para virar as coisas. Ao contrário, como dizia há poucos dias uma deputada do Partido Socialista de Espanha, que dizia que António Costa iria virar em 180 graus a orientação da política europeia. Eu parece-me que isso é manifestamente exagerado e julgo que criar essas expectativas pode vir a dar grandes desilusões. Não me parece que a desilusão seja propriamente um bom elemento, digamos assim, um bom elemento de base política, sobretudo para contrariar tendências antidemocráticas e como aquelas que vamos verificando em alguns países da União Europeia. E a Mariana Vieira da Silva tem ilusão da mudança com António Costa a partir de agora? Bom, cumprimentar também o João Oliveira. Não é uma questão de ilusão. Eu acho que estes primeiros dias mostraram aquilo que é uma atitude muito diferente de António Costa face ao anterior Presidente do Conselho Europeu, e mostraram também um sinal que é muito relevante, da melhoria das relações entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho. Sem isso, tudo aquilo que nós aqui temos discutido, que é importante que a Europa faça e que se posicione, torna-se impossível, e desse ponto de vista creio que é um grande sinal, e vi nele a energia que conheço bem, de quem vai começar um novo desafio, prometendo fazer a diferença. Mas eu queria ir também ao tema da Ucrânia, porque o fim da guerra que todos desejamos, uma paz duradoura que todos desejamos, não pode ser sinónimo de uma capitulação da Ucrânia. E aquilo que a visita de António Costa à Ucrânia no seu primeiro dia mostra é precisamente esse compromisso com a paz, com uma paz que não pode ser uma derrota e com uma paz que tem que ser duradoura e baseada no direito internacional. É assim que leio a ida do António Costa a Kiev no seu primeiro dia, marcando também o alargamento como uma das missões que terá este mandato das instituições. É um tema que voltaremos nas próximas semanas. Eduardo Pacheco, como é que viu a ida de Costa a Kiev? Eu fiquei muito feliz. Um abraço também, João. Porque no momento em que a situação no terreno não é famosa e que as perspectivas a partir de janeiro são cinzentas com a nova administração americana a tomar posse, era preciso efetivamente dar aos ucranianos um abraço e dizer: a Europa está convosco. E por isso o primeiro ato, no primeiro dia oficial em funções, ser uma deslocação a Kiev para mostrar o compromisso com a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos ideais europeus na Ucrânia, eu só posso aplaudir entusiasticamente este início de mandato e desejar que mantenha a mesma energia para bem do projeto europeu. João Oliveira, este braço dado que depois vimos de Meloni, neste caso de Metsola, peço desculpa, Meloni é outra história, Metsola também de Ursula von der Leyen e de António Costa, pronuncia um equilíbrio diferente na relação entre as instituições comunitárias a partir de agora? Bem, eu julgo que os equilíbrios políticos, sobretudo no espaço do Parlamento Europeu, são cada vez mais preocupantes. Eu diria que esse lapso entre Metsola e Meloni talvez não tenha sido verdadeiramente um lapso. Nós temos visto que os equilíbrios dentro do Parlamento Europeu vão sendo cada vez mais feitos com um alinhamento do PPE com a extrema-direita, que em muitas circunstâncias junta também a família política do PS, portanto o SD. Ou seja, há neste momento uma circunstância no Parlamento Europeu que eu julgo que é verdadeiramente, reflete aquilo que é o equilíbrio mais geral de alinhamentos com fatores de preocupação muito, muito significativos. Repare, o Conselho Europeu integra governos com orientações como o governo italiano, da senhora Meloni. A Comissão Europeia já é ela própria uma expressão, digamos assim, dos alinhamentos e das convergências que no plano político têm juntado essas famílias políticas dos sociais-democratas, do PPE, com a extrema-direita. O Parlamento Europeu, todos os meses, nas sessões plenárias, isso é evidente. Aliás, ainda na última sessão plenária, esse alinhamento se verificou uma vez mais a propósito da eleição da Comissão Europeia. E, portanto, eu diria que, apesar de alguns elementos que vão sendo encontrados para, de alguma forma,
criar artificialmente a ideia de desentendimentos com os governos da extrema-direita e com os partidos da extrema-direita. Objetivamente, eu julgo que é esse o alinhamento político, é esse o elemento de particular preocupação do ponto de vista do alinhamento político que se vai verificando, e eu julgo que essa fotografia de família, digamos assim, que junta a Presidente da Comissão Europeia com o Presidente do Conselho Europeu, mais a Presidente do Parlamento Europeu, tem um quarto, digamos assim, um quarto protagonista que fica fora da fotografia, mas que na realidade vai lá estando presente, seja pela mão da senhora Meloni nas reuniões do Conselho Europeu, seja por via dos partidos da extrema-direita que no Parlamento Europeu vão ocupando também esse espaço. Eu julgo que isso é um fator de preocupação, pelo que isso significa de expressão mais, eu diria, mais violenta, mais antidemocrática que tem a política, que na prática acaba por juntar outros grupos políticos, como aqueles em que se integra o PSD, o CDS, também a Iniciativa Liberal e o próprio PS, como se tem verificado nos últimos Mas foi mesmo um lapso meu, não se, João Oliveira. Mas é um lapso que não é infeliz, porque infelizmente pode retratar uma realidade muito objetiva. Muito obrigado pela participação mais uma vez, João Oliveira, e obrigado, Eduardo Pacheco e Mariana Vieira da Silva. Vamos ficar por aqui esta semana. Na próxima semana voltamos para mais uma conversa. Euronet Plus.